Boa noite. Estamos iniciando a gravação da nossa aula do dia 7/6. É a segunda parte referente à aula do dia 2, a continuação da aula do dia 2, certo? Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Acho que eu tenho que sair e compartilhar de novo. Estava Ok. compartilhado já. Estava compartilhado? Tá. Que para mim estava escondido aqui. Agora voltou? Voltou. Certo. Então, eu estou voltando à aula, limite e continuidade, parte 3. Na verdade, então, essa é a parte 3B, né? Porque a parte 3A a gente fez na semana passada e essa é a continuação da parte 3. E a gente parou lá na aula passada, na quarta-feira passada, no slide 39. Eu voltei aqui um pouquinho, estou no 24, certo? Para a gente contextualizar e a gente lembrar o que foi feito. Então, eu vou repassar rapidamente do 24 ao 39, só para a gente lembrar um pouquinho, certo? Então, o que eu vou fazer agora, depois de ter definido o que é o limite de uma função, que é um número real, e esse limite é tratado quando a variável livre de uma função se aproxima de um determinado ponto, que também é um número real, x0, certo? Então, as variáveis livres se aproximam do ponto x0 e o correspondente valor das imagens se aproxima de um determinado valor numérico, ou seja, um número real, que a gente chama de L, e é um número real. Esse é o limite que a gente viu até os slides anteriores a esse aqui. Mas agora a gente vai usar aquela definição que foi essa definição que eu acabei de falar, né, sobre limite como número real, e a gente vai dar uma expandida um pouco nesse conceito. Então, eu vou querer enxergar como é que a gente qualifica o comportamento de uma função que, ao me aproximar, quando a variável livre se aproxima de um determinado ponto x0, por exemplo, chamo de x0, os valores correspondentes da função, da imagem dessa função para o ponto que se aproxima do x0, esses valores tendem ao infinito, crescem ilimitadamente, para mais ou para menos infinito, certo? Se quiserem um exemplo para ter na cabeça, pensa na função tangente e o que acontece com o valor de x quando x se aproxima do π sobre 2, certo? Ou pensa na função 1 sobre x, 1 sobre x2, e tenta perceber o que acontece com os valores da função quando o valor de x se aproxima do zero. A função cresce ilimitadamente. Então, a gente vai dar sentido a isso e a gente vai ampliar, então, o nosso conceito de limite de uma função num ponto, permitindo agora que o limite seja infinito. Ou seja, x0 continua sendo um número real, tá? Mas, ao me aproximar do ponto x0, por valores diferentes de x0, os correspondentes valores da minha função tendem ao infinito. E eu quero dar um sentido matemático rigoroso a essa frase. Ok? Então, a gente já fez isso na aula passada, mas toda a nossa noção de limite, ao contrário da maioria dos livros textos que usam a notação de limite, o conceito de limite envolvendo épsilons e deltas, aqui a gente está usando uma abordagem por sequências. Então, a nossa definição de limite, ela passa por um conceito análogo para sequências de números, certo? Então, antes de definir o que é uma função, divergir para mais infinito, por exemplo, ou crescer ilimitadamente para mais ou menos infinito, eu vou fazer uma analogia com esse comportamento para sequências. Então, a gente diz que uma sequência de números reais cresce limitadamente, né, quando ela ultrapassa qualquer tentativa de teto para restringi-la. Então, eu dou alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos escolher uma tentativa de limitar uma sequência de números reais com t igual a 10 a 23, que é um número gigante, mas é um número, certo? E aí, vamos ver o que acontece com alguns exemplos, se eu consigo mostrar que alguma sequência, ela, para valores grandes do índice n, ela consegue furar ou não esse teto, tá bom? Então,
a definição formal está aqui, dando uma sequência de números reais. A gente diz que essa sequência cresce ilimitadamente, ou diverge para mais infinito, e análogo para menos infinito também. Se qualquer m, ou qualquer t, aqui atrás eu usei a letra t, né? Qualquer t, ou qualquer m, qualquer valor constante, por maior que seja, existe um índice, n0, para o qual, a partir do qual, os elementos da sequência furam aquele teto, aquela tentativa de teto. Certo? Então, alguns exemplos. Dito de outra maneira, bom, aqui eu só estou redizendo o que eu acabei de dizer de outra forma. Vou pular isso aqui para a gente ganhar um tempo. Vamos direto a alguns exemplos. A sequência dada pelos próprios números naturais. 1, 2, 3, 4. Claramente cresce de forma ilimitada. Não tem jeito de você colocar um m positivo, de tal forma que essa sequência não ultrapasse esse m. Em algum momento ela vai ultrapassar. Exatamente no passo, quando o n0 for o primeiro natural maior que o m que você escolheu, o valor da sequência, que é o próprio natural n0, se ele já é maior que m, supera o limitante superior. Supera o... deixa eu usar um linguajar mais simples, né? Supera o valor de teto que você tentou colocar para limitar a tua função. Tá bom? Vou passar rapidamente pelos exemplos aqui. Função n ao cubo também cresce limitadamente. Depois vocês façam um detalhe. 1 sobre n ao cubo já não. Ela já decresce e tende para zero quando n vai para mais infinito. É só um contra-exemplo para o que a gente acabou de falar. Se eu pego a sequência n menos 100, certo? Só porque eu tirei 100 unidades do n não quer dizer nada. Ela começa lá no menos 99, mas certamente ela supera qualquer tentativa de limitação superior para ela. 1 mais 1 sobre n, essa aqui, ela não cresce limitadamente, né? A gente vê que ela fica sempre entre 2 e 0, né? Porque o primeiro valor dela é 2 e depois ela só vai 1 mais alguma coisa maior que 1, ou 1 mais alguma coisa menor do que 1, né? Que 1 sobre n é sempre menor do que 1. Isso vai dar sempre alguma coisa menor do que 2. Então, essa sequência, na verdade, é um exemplo de uma sequência limitada. Justamente o contrário do que a gente está falando aqui. Fala. Você delimitou esse n como sendo positivo? Oi? Você delimitou esse n como sendo maior que zero sempre? Isso, n é natural. Tá. Tá. Certo? É uma sequência indexada por n naturais. Certo? Então, dado esses exemplos, agora a gente vai voltar ao conceito de um crescimento limitado para uma função. Crescimento ilimitado em um ponto. Não esqueçam disso, tá? O x0 continua aqui, ó. O x0 continua sendo um número real para a gente, tá bom? Então, seja x0 um número real que está no domínio da nossa função e que possa ser aproximado por valores do domínio por ambos os lados, tá? Então, eu posso me aproximar do valor x0 pela esquerda, por valores menores que ele, e pela direita, valores maiores que ele. Aí a gente vai dizer que a f de x tende ao infinito quando x tende ao x0, se, e esse para todo é importantíssimo, tá? Se para toda sequência numérica de pontos xn que você escolher convergindo para x0, mas não basta convergir para x0, são pontos que estejam no domínio da função. Então, se eu olhar para o xn que estão no domínio da função, certo? Convergindo para o x0, é claro que, se eles estão no domínio da função, sempre existe o f de xn. Aí eu olho para a sequência dos números, sequência numérica, dada pelas imagens desses xn's pela minha f de cada um dos pontos. Isso me dá uma sequência que eu chamo de yn. E como ela é uma sequência, a gente já tem o conceito de divergência para mais infinito para sequências, que a gente acabou de ver, ou de rever, certo? Então, se ao pegar sequências xn, quaisquer, qualquer sequência xn convergindo para o x0, eu montar a sequência das imagens, olhar para essa sequência das imagens,
e essa sequência das imagens divergir para mais infinito, ou, dito de outra forma, crescer ilimitadamente, então a gente diz que a nossa f, naquele ponto x0, ela diverge para mais infinito. Certo? Dito em poucas palavras, em símbolos matemáticos, sempre que eu tiver uma sequência convergindo para x0, se isso acarretar que a sequência das imagens diverge para mais infinito, então a gente diz que a função diverge para mais infinito no ponto x0. Certo? Mas, de novo, isso tem que ser para toda a sequência de xn. Ok? A notação que a gente usa agora é essa. É a mesma notação que a gente tinha do limite, tá? X se aproxima de um ponto. X0 é o número real, é um ponto aqui. Igualzinho a notação que a gente tinha lá atrás, só que do lado de cá não é mais um número, é um conceito. Limite não é um número real, né? É um conceito que está embutido nesse símbolozinho desse 8 deitado aí. Tá bom? De mesma forma, tudo que a gente fez para mais infinito vale analogamente para menos infinito, se a função decresce limitadamente. Então, a gente diz que ela diverge para menos infinito, ou ela decresce ilimitadamente. Certo? Essa é a definição formal, e agora a gente vai ver alguns exemplos para ver se a gente entendeu direitinho. Então, o primeiro exemplo nosso, que a gente já tinha citado lá atrás, é essa função aqui. E, claramente, eu quero olhar o que acontece quando eu me aproximo do x igual a 2, porque isso é o ponto que zera o denominador. Observe que eu já escolhi aqui x menos 2 ao quadrado. Vocês já vão entender já por quê. Porque eu quero o seguinte, ao me aproximar do 2 pela direita e pela esquerda, esse número fica pequeno, só que se não tivesse essa potência 2 aqui, ele mudaria de sinal para x menor do que 2. Se não tivesse, se o expoente fosse 1 aqui em cima, x menor do que 2, ele se aproximaria do zero aqui embaixo por valores menores do que zero, e para x maiores do que 2, se aproximaria do zero por valores maiores do que zero. A gente vai olhar esse caso daqui a pouco. Mas para simplificar a nossa vida, deixa o expoente 2 aí, porque aí a gente já tem uma intuição boa que, ao me aproximar do 2, o x se aproximar do 2 pela direita ou pela esquerda, x menos 2 se aproxima de zero, certo? Por valores positivos ou negativos, e x menos 2 ao quadrado se aproxima de zero, certamente por valores positivos, porque o quadrado de um número é sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos ver o que acontece aqui se a gente se aproximar, pegar uma sequência que se aproxima do 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 2. Então, do 2 eu estou tirando 1 sobre n, que é um número positivo cada vez menor, quando o n cresce, certo? E vou substituir esse valor aqui no x. Bom, quando eu substituo esse valor no x, o 2 que está aqui cancela com o 2 que está aqui, que está subtraindo, opa, aqui dentro, certo? E fica só 1 sobre n ao quadrado. E fica, então, 1 sobre 1 sobre n ao quadrado, quer dizer, f desses pontos é sempre n ao quadrado, tá? Embora eu me aproxime do 2 pela esquerda, como eu já comentei, né? Dá sempre n ao quadrado, se eu olhar para a imagem da sequência desses pontos. Acho que é isso que eu faço no próximo slide, mas já adiantei para vocês. Olha só, eu calculei aqui uma tabela de pontos, né? Justamente fazendo isso, calculando a sequência das imagens, tá vendo aqui, ó, n ao quadrado, eu já calculei, eu já substituí aqui, já sei quem é minha função, já sei que na nossa sequência ele dá n ao quadrado, então a sequência de pontos correspondentes aqui dá essa que está aqui. Calculei aqui de 1 até 40, o n máximo meu é 40, e plotei o gráfico, está aqui embaixo, o gráfico dessas coisas. Tá bom? Vamos ver aqui o que eu fiz exatamente nesse gráfico aqui, porque tem um P, ó, que ao mexer o P, tá vendo? Eu estou rareando o número de pontos ou aumentando. Então, vamos entender o que eu fiz aqui. Olha só. Eu considerei a função 1 menos... Desculpa, 1 sobre k menos 2 ao quadrado, que era a nossa função original, e deixei o meu k variar um pouquinho maior que 2, certo? Até 2,5. Então, números maiores
do que 2, mas num passo de 0,01 multiplicado por 1 menos P. Quer dizer, quando esse P aqui é 0, eu estou num passo de 1 centésimo. Quando o P vai chegando próximo de 1, e o P chega até 0,89, quando o P chega próximo de 1, esse númerozinho aqui tudo chega próximo de 0, e eu estou justamente diminuindo o passo com que eu ando nos quantidade de pontos. Então, por isso que vocês enxergam aqui, ao deslizar o meu slider aqui para a direita, eu estou aumentando o P e, portanto, aumentando o número de pontos que aparece no meu gráfico, até parecer como se fosse um gráfico contínuo. Tá? Eu estou colocando mais e mais pontos, porque eu estou tomando aqui eu estou tomando nesse exemplo aqui, ao variar o P, vários exemplos de sequências que se aproximam do 2, aqui pela direita, por valores maiores do que 2. Eu estou vendo que o gráfico da minha função, 1 sobre x menos 2 ao quadrado, se aproxima... Bom, não dá para vocês verem aqui. Eu devia ter dado um zoom aqui, deixa eu ver se no próximo slide eu fiz isso. Não, esse é o mesmo slide, só que... N ao quadrado. Só um minutinho, gente. Ah, tá. Aqui eu estou variando o K para valores menores do que 2. Valores menores do que 2. Então, isso aqui ainda é positivo. E ao deixar o K, quando o K é 0, por exemplo, eu estou me aproximando do 2 pela esquerda. Então, isso aqui está correspondente à imagem da minha função. Ah, tá. Conforme eu vario o P aqui também, olha só, eu estou aumentando ou diminuindo a quantidade de pontos. Então, olha só, se eu parar aqui no P, vamos ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Não vou conseguir. Cadê? Peraí. Aqui. Pronto. Então, o valor de P aqui, ó. Valor de P, 0,001. Quando o valor de P é 0,001, eu tenho esse comportamento aqui. O que está acontecendo aqui? Quem é que eu estou plotando? Porque parece que esse negócio está crescendo aqui com o valor de... Aqui eu tenho x, né? Estou me aproximando do 2. Tá vendo? Por valores menores que 2. Então, me aproximar do 2 por valores menores que o 2, esse 1 sobre esses valores tendem a 0, e 1 sobre esse valor tende a mais infinito, como é o que está aparecendo aqui. Certo? E aqui tem a tabela desses valores. Aqui também eu tinha feito a mesma coisa. Eu voltei o slide, tá? Esse é o slide anterior, para a gente entender melhor. Vou fazer o P de novo aqui. Só que aqui eu estou pegando valores de x maiores do que 2. Então, olha aqui embaixo, ó. Não sei se todo mundo consegue enxergar. Aqui embaixo, esse é o 2.1. Então, aqui está o 2. O que parece ser o 0 aqui, na verdade, é a posição 2. Eu estou plotando o que acontece quando eu tomo pontos maiores do que 2. À medida que eu me aproximo do 2, pela direita, por valores maiores do que 2, esse cara aqui é o 2.1, 2.2. O que acontece com o gráfico da minha função? Cresce ilimitadamente. E quando eu mexo no P aqui, eu só estou acrescentando mais e mais valores ao meu desenho. Tá bom? Olha aqui que com 2.1 já está batendo aqui no 100 e pouco, e aqui mais próximo do 2 ele já estoura para mais infinito, como a gente esperava. O outro gráfico... Ele nunca vai chegar a 2, não é isso? Pelo que eu estou entendendo? Ele nunca vai chegar a 2, porque a expressão que a gente está calculando é essa aqui, ó. 1 sobre k menos 2 ao quadrado.
certo? 1 sobre x, pensa na variável contínua x, né? 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Quando o x é 2, o denominador dessa fração é 0, né? Então não faz sentido, não tem número real. O 2 não está no domínio da função. Entendi. Certo? Perfeito. Não consegue chegar, não posso tomar o valor x igual a 2, porque não saberia calcular o valor da função nesse ponto. Por isso que eu falo, eu tenho que me aproximar do 2 por valores que estão no domínio da função. Lá atrás, no caso geral, como eu falei, tem que se aproximar do ponto x0 por valores que estejam no domínio da função, para eu poder calcular f desses valores e criar a sequência dessas imagens. As imagens dos x que eu escolhi. O x se aproxima do x0, eu olho para o y, que é o f do x. Tudo bem? Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui, agora senão vai ficar muito ruim de ver. Então, esse outro gráfico aqui é o que acontece ao me aproximar do 2 por valores menores do que 2. Não sei se todo mundo enxerga aqui, é o 2. De novo, o P só aumenta a quantidade de passos, certo? Ou, portanto, a quantidade de pontos no meu gráfico. Ok? E aqui eu plotei os dois juntos. Os dois juntos, o 2 está aí no meio, e o P faz o mesmo papel de novo. À medida que eu aumento o P, eu estou aumentando a quantidade de pontos e me aproximando do 2 pelos dois lados. Isso aqui valia a pena dar um zoom nele, hein? Olha aqui que bonitinho. O 2 está aqui, e aqui a gente não tem, né? Não tem nada que atinja o valor x igual a 2, mas eu posso me aproximar do 2 tanto quanto eu queira pela direita e pela esquerda. E ao mexer no P, eu estou colocando mais e mais pontos nesse gráfico. Ok? Opa, e agora? Aqui. Ok. E se tiverem dúvida, interrompam, tá? Me parem para poder explicar direitinho. Beleza. Então vamos, acho que está escrito aqui, eu já falei, mas vamos repetir. A sequência das imagens, certo? Você pega as sequências que convergem para o 2, pela direita e pela esquerda, e olho para as correspondentes imagens pela F dessa sequência. Ambas, tanto a que aproxima pela direita quanto a que aproxima pela esquerda, essas duas sequências divergem para o infinito, como a gente viu ali no gráfico. Tá? Mas alguém podia falar assim, mas isso foi coincidência da sequência que você utilizou sequências bem específicas, né? Aquela 1, 2, mais 1 sobre n, depois na verdade, eu falei que ia usar A 2 mais 1 sobre n, mas se vocês voltarem ali no gráfico de trás e olharem para a sequência que eu peguei, né? A sequência ela é essa aqui, ó, ela vai de 1.5 até 2.5, e ela é dada por esses conjuntos de pontos aqui, quer dizer, ao variar o P, ou deixa o P fixo por enquanto, pega o P igual a meio, por exemplo. Então, a sequência desses pontos é 1.5 mais o primeiro valor que você tem aqui, depois, a esse número você soma de novo esse cara, soma mais uma vez, né? Você cria uma PA entre 1.5 e 2.5, uma PA de razão, esse número que está aqui, para cada P fixado. Ao mexer no P, você mexe na velocidade da sua PA. Mas, de qualquer jeito, estou falando isso porque, na verdade, eu tinha dito lá atrás, né? Voltar aqui só para confessar para vocês que eu roubei um pouco, né? Porque eu falei uma coisa e fiz outra. Eu falei que ia usar essa sequência aqui, mas acabei não usando. Porque na hora que eu fui fazer a animação, eu quis colocar aquela coisa dependendo do P, para vocês visualizarem o que acontece quando a gente acrescenta mais e mais pontos. Então, depois da próxima vez que eu apresentar essa aula, eu vou até alterar isso aqui, né? Porque eu falei que ia usar essa sequência e não usei. Usei uma coisa parecida. Mas não importa. Seja qual for a sequência que eu tenha usado, vocês poderiam fazer a pergunta de qualquer jeito. Falou assim, não, mas só deu certo porque você usou uma sequência, né? Você já sabia a mágica, você usou uma sequência que dava certo. Quem garante que vale para toda sequência? Então, essa pergunta que eu estou colocando aqui. Certo? Poderia ser que o resultado que eu fiz foi obra da escolha da sequência, né? Premeditadamente, eu já escolhi uma sequência para o qual o negócio funcionar. E a gente sabe, pela definição, que, na verdade, para a gente dizer que a
função diverge para mais infinito, num ponto, o comportamento das imagens tem que divergir para mais infinito, né? A sequência das imagens tem que divergir para mais infinito, seja qual for a sequência de pontos que eu pegue convergindo para o ponto x0, certo? Isso significa que a gente tem que trabalhar de forma genérica, tá? Só que isso na matemática, na demonstração formal. Para eu poder fazer alguns gráficos e mostrar animações para vocês aqui, se eu for fazer na forma genérica, eu não consigo mostrar nada, porque fica dependendo dos números e fica dependendo de sequências arbitrárias, só com a propriedade de que converge para um determinado valor 2, por exemplo, e daí eu não consigo fazer animação, porque tem, né, qual sequência que eu vou usar? Qualquer uma, mas qualquer uma o computador não entende, eu tenho que escolher alguma e mandar ele plotar, certo? Mas lembrando que, para a definição, para verificar a definição da convergência, eu tenho, sim, que mostrar de forma genérica, certo? Então, a única informação que tem que ser levada em consideração é o fato de que a sequência das variáveis livres converge para o tal ponto escolhido. No caso aqui, o nosso ponto x0, nesse exemplo, é o 2. Essa tem que ser a única informação relevante. Tá? Então, vamos ver o que acontece agora. Para a sequência das... Bom, na verdade, eu já adiantei um pouco esse processo aqui, mas agora eu vou tentar fazer o raciocínio, né, com uma sequência genérica. Então, eu pego uma sequência xn que converge para 2, qualquer, sem dizer quem ela é, e olho para a sequência das imagens, certo? Bom, se essa sequência converge para 2, eu quero mostrar que a sequência das imagens diverge para mais infinito. Então, tá, como é que a gente faz isso? Bom, esse resultado vai seguir do seguinte fato, que é um fato intuitivo, e eu vou pedir para vocês que acreditem, porque a demonstração desse fato não é tão intuitiva assim, e vai ser feita lá no curso de análise. Mas é razoável a gente pensar nesse resultado aqui, ó. É o seguinte, se você tem uma sequência de números reais que converge para 0, a sequência dos inversos converge para infinito. Basicamente é isso. Tem 2 detalhes aqui que eu escondi, né? Convergir para 0 pode ser um negócio meio complicado. E então eu vou deixar claro 2 opções, né? Se o WN converge para 0 pela direita, ou seja, se aproxima do 0 por valores positivos, então a sequência dos inversos, 1 sobre coisas positivas cada vez mais próximas de 0, cresce ilimitadamente. Cresce mesmo, cresce em valor positivo, certo? Já, se o WN, é um teorema análogo, né? Só para completude aqui. Já, se o WN convergisse para 0 por valores não positivos agora, negativos, então 1 sobre alguma coisa que converge para 0 cresce em módulo, mas se esses caras aqui de baixo se aproximam do 0 por valores negativos, 1 sobre esses caras é sempre negativo, e à medida que o WN se aproxima, fica menor, menor não, né? Fica menor em módulo, fica cada vez mais próximo do 0, mas por valores negativos, 1 sobre ele cresce em valor absoluto, quer dizer, fica cada vez mais negativo. Né? Pensa o WN, por exemplo, menos 1 bilionésimo, que é um número muito próximo de 0, negativo, né? Muito pequeno é negativo. Não muito pequeno no sentido de pequeno negativo, tipo menos 10 a 23. Pequeno em módulo, próximo a 0, mas negativo. Então, o inverso dele é um número gigantesco, mas para o lado negativo. Certo? Então, esse resultado eu vou pedir para vocês aceitarem sem demonstração. Quem quiser tentar demonstrar, certo? É um resultado sobre sequências. Eu posso ajudar, posso citar referência, posso dar dicas, ou a gente pode tentar fazer. Mas não é o objetivo aqui tentar demonstrar esse resultado, mas acreditar que ele vale e entender o negócio dos sinais que eu acabei de falar aqui, certo? Se converge para 0 para valores positivos, então essa sequência cresce limitadamente, diverge para mais infinito, tá bom? Bom, com esse resultado em mente, aí fica fácil, né? Porque essa sequência aqui
quando o xn tende para 2, ela converge para 0, certo? Porque a gente já viu lá atrás com o resultado de sequência, né, que o limite da soma das sequências é a soma dos limites. Se essa converge para 2, e essa sequência aqui, que é o 2, sequência constante igual a 2, também converge para 2, a diferença delas converge para a diferença dos limites. Converge para 0. Ao quadrado, então, converge para o, né? A gente também viu que o limite do produto é o produto dos limites para a sequência. Então, é esse número vezes ele próprio. Se xn menos 2 converge para 0, xn menos 2 vezes xn menos 2 também converge para 0. Certo? E aí a gente teria mostrado, usando esse teorema aqui, que de fato, aquele exemplo lá de trás com animação e tudo, ele foi escolhido, porque para animação eu tinha que escolher alguma coisa, mas de forma geral, qualquer sequência que eu pegue convergindo para 2, xn convergindo para 2, a imagem, pela nossa função, certo? Que é 1 sobre x menos 2 ao quadrado, essa imagem cresce limitadamente, ou seja, diverge para mais infinito. Tá? Então, essa é a demonstração rigorosa. Rigorosa, sim, fazendo uso desse teorema. Tá? Teorema apresentado, mas não demonstrado. Aí, com esse teorema fica fácil. Ok? O exemplo seguinte, bom, eu já adiantei mais ou menos qual é o problema do exemplo seguinte, né? O exemplo seguinte não tem a potência 2. Então, o 2 não tá continua não estando no domínio da função, só que agora eu tenho comportamentos diferentes, porque o sinal do denominador aqui muda, dependendo se eu me aproximo do 2 pela direita ou pela esquerda. Certo? Então, de novo, a gente chama isso de uma determinação do tipo 1 sobre 0. E, claramente quer dizer exercício para vocês, a sequência das imagens de qualquer sequência que converja para x0 igual a 2 não converge para nenhum número real. Tá? Então, tentem mostrar aqui a sequência das imagens não converge para nenhum número real. Mas isso é um exercício só provocativo, tá? Não é o que a gente quer. Quero só que vocês se acostumem com a intuição desse fato e acreditem nisso. Bom, contudo, né, ao contrário do exemplo anterior, né, a sequência das imagens, ela tem características distintas, dependendo se eu me aproximo do 2 por valores maiores ou por valores menores do que 2, certo? Então, isso nos leva a introduzir aqui um outro conceito, que é o conceito de limites laterais para sequências numéricas. Então, eu vou voltar agora às sequências e vou definir mais uma coisa para sequências numéricas, que é o limite lateral. Então, eu digo o seguinte, dado uma sequência de números reais, dizemos que o número real L é o limite dessa sequência, o limite pela esquerda, certo? Se qualquer número epsilon que eu escolha, por menor que ele seja, eu sempre vou ser capaz de exibir um índice da sequência N0, índice este a partir do qual a distância dos elementos da minha sequência até o candidato a limite é pequeno, menor do que epsilon, e ainda os xn's se aproximam do L pela esquerda. Certo? Claro que a gente vai ter uma definição análoga para limite pela direita. Tá bom? Esse é o limite pela esquerda. Ou a gente diz por baixo, ou por valores menores do que L. Ou seja, resumindo, ao tomar valores elementos da minha sequência, eu me aproximo do valor... a tomar elementos da minha sequência arbitrariamente grandes, eu me aproximo do número L por valores menores do que L. E eu me aproximo do número L tanto quanto eu queira. Certo? Foi isso que eu estou dizendo aqui. Ou dito de outra forma, né, para todo epsilon positivo, por menor que ele seja, existe um índice natural tal que
para todo índice a partir deste, essa desigualdade é satisfeita. Ou seja, o L menos o xn é menor do que o epsilon, para n maior do que n0. E ainda, essa desigualdade aqui diz que o xn é menor do que o L. E a notação tem um menusinho aqui. Opa! Um menusinho aqui como se fosse um expoente, que é um menuzinho. Não consigo marcar. Aí. Para dizer que a sequência se aproxima do L por valores menores do que L. Certo? Isso que está escrito aqui. De forma totalmente análoga, aí eu deixo como exercício para vocês, eu defino o que é uma sequência convergir para um número por valores maiores do que esse número, e aí eu boto esse maisinho aqui, para significar que eu estou me aproximando do L por valores maiores do que o L. Certo? Então, agora eu posso voltar ao nosso exemplo e definir o que é... como se comporta a função do nosso exemplo 10, né? Quando eu pego sequências numéricas convergindo para o 2 pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Ou seja, por valores menores ou maiores do que 2. Certo? Então, de novo, a nossa função está aqui, ó. Ela é 1 sobre x menos 2 agora, sem o expoente 2 no denominador. Tá? E agora eu pego uma outra sequência me aproximando do 2 por baixo. Ó, 2 menos um número pequeno e positivo. Certo? Então, esses caras aqui são sempre menores do que 2. E aí, eu criei uma tabela aqui com 40 valores. E olha só, como eles são menores do que 2, quando desse número eu tiro 2, eu fico com o número negativo. Eu fico justamente com o número negativo menos 1 sobre n à quarta, né? Só que, na verdade, a minha f é 1 sobre esse cara. Então, fica n à quarta. Então, na verdade, essa sequência de números aqui é a sequência dos números n à quarta. Tá? Só que com sinal de menos, né? É menos n à quarta. Então, olha só, a sequência é menos 1, menos 16, menos 81, e assim vai. Eu listei ela aqui para 40 valores, e olha só como ela cresce rapidamente. Esse número aqui já é menos 2,56 vezes 10 à sexta. Tá? E aqui eu plotei de novo o gráfico desses caras, e fiz de novo... Não é exatamente aquela sequência lá, porque eu usei de novo o truque do P, para colocar mais e menos pontos no gráfico, para vocês poderem visualizar melhor. Certo? Mas o que está acontecendo, ó, esse ponto aqui é o 2. Então, o que está acontecendo é que, ao me aproximar arbitrariamente, os valores de x se aproximarem arbitrariamente do 2, os correspondentes valores das imagens estão indo para menos infinito, estão decrescendo, digamos assim, estão crescendo muito rápido e negativamente, tá? Aqui já está no menos 25. Tudo bem? Gente, se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Eu estou falando para vocês. Eu não sei quem está me ouvindo aí. Se é que tem alguém, dá um salve aí de vez em quando. Tá tranquilo. Também ouvindo aqui, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos. Agora, eu vou repetir o processo, só que me aproximar do 2 por valores maiores do que 2. Tá? O resultado é totalmente análogo. Eu ploto de novo a tabela dos valores. Né? De novo, quando eu faço agora... Lembra quem é a minha função, né? Minha função é 1 sobre x menos 2. Então, quando x é esse cara aqui, esse cara menos 2, fica só 1 sobre n à quarta. Como é 1 sobre isso ainda, fica n à quarta agora com sinal positivo. Então, dá a lista dos caras aqui, ó, das quarta potências dos 40 primeiros números naturais. E é lógico, né? Eu vou plotar isso aqui, só que, de novo, né, confesso que roubei, quer dizer, o gráfico que eu estou fazendo aqui não é exatamente aqueles pontos, porque eu quis introduzir esse parâmetro P aqui, que me permite fazer essa gracinha aqui, de fazer vocês enxergarem mais e menos pontos, me aproximar com um passo maior ou um passo menor, me aproximar do 2. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui embaixo, tá vendo? O que corresponde ao ponto onde está o eixo vertical aqui é o número 2,
certo? 2.1, 2.2, então me aproximar do 2 pela direita, por valores maiores do que 2, e aqui o P determina quantos pontos eu coloco nesse intervalo aí para me aproximar do 2. O passo com que eu me aproximo do 2. Certo? Bom, e agora eu vou plotar as duas coisas juntas, né? E aí a gente entende que o comportamento, eu vou variar o P aqui para vocês verem a velocidade, certo? E, à medida que eu me aproximo do 2 pela esquerda, o gráfico tende a menos infinito, e pela direita a mais infinito. Né? Eu fiz um sobre x menos 2, mas poderia ter feito 1 sobre x, né? 1 sobre x também tem esse comportamento. Certo? Pela esquerda, ele tende a menos infinito, pela direita, mais infinito. Então, isso apresenta para a gente a necessidade de, às vezes, estudar limites laterais. Certo? Que é o que eu estou falando aqui. Então, a gente agora define o que é uma função divergir para mais infinito pela esquerda no ponto x0, se toda sequência convergindo a x0 pela esquerda, ou seja, sequência de pontos na variável livre, se aproximar do ponto em questão por valores menores que aquele ponto, aí eu olhar para a correspondente sequência das imagens e perceber e verificar, né, na verdade, que a sequência das imagens cresce ilimitadamente. Então, aí a gente diz que a função cresce ilimitadamente quando me aproximo do x0 pela esquerda, certo? Analogamente, pela direita, né? Ao me aproximar do ponto x0 por valores maiores do que ele agora, convergindo do x0 por valores maiores pela direita, né? Valores maiores do que x0, olhar para a sequência correspondente das imagens e ver que ela diverge para mais infinito, tá? Analogamente, tudo que eu falei aqui para mais infinito, pela direita e pela esquerda, também vale para menos infinito, pela direita e pela esquerda. É o que eu estou fazendo aqui nas próprias duas definições. Não vou nem perder muito tempo, porque é só redizendo as coisas que eu acabei de dizer, e os slides vão ficar para vocês olharem com calma. Mas é isso, agora eu só estou falando no caso menos infinito. Tá? Totalmente análogo. Beleza. Os limites laterais, acima apresentados, podem também ser usados no caso em que o limite L é um número. Ah, tá. Então, eu usei da motivação desses exemplos aí de cima para falar, para introduzir a necessidade de se estudar limite lateral, certo? Quando a função diverge para mais ou menos infinito. Mas o que eu quero dizer com essa observação aqui é que, às vezes, mesmo quando a função se aproxima de um ponto, de um número real L, aqui L é um número real, pode ser importante a gente ser capaz de estudar o limite quando os valores da variável livre x se aproximam de um ponto x0, pela direita ou pela esquerda. Certo? E esse conceito, ele se torna muito útil quando, por exemplo, a minha função, a lei que define a minha função, ela é diferente, ela tem duas leis diferentes, dependendo se o x é maior ou menor do que o x0. Vocês vão ver nos próximos exemplos, mas eu só estou adiantando o que está vendo, certo? Então, nesses casos, eu não posso usar uma regra global, porque ao me aproximar do ponto x0 pela esquerda, pode ser que a minha função seja dada por uma lei de formação. E pela direita, uma outra lei de formação. Então, não dá para usar o que a gente chama do limite global, o limite que diz da aproximação do x0 por qualquer tipo de sequência. Eu tenho que usar os limites laterais. Vamos ver com um exemplo que isso vai ficar mais claro. Olha só, eu estou chamando aqui a minha função agora, h de x, com um índice mzinho aqui, vocês já vão entender por quê. A minha função h de x é essa aqui, ela é x ao quadrado, do 0 até o 2, e para x maiores do que 2, ela é x mais m, certo? Então, a minha função ela é dada por duas leis distintas, x ao quadrado e x mais m, dependendo do valor de x ser menor do que 2 ou maior do que 2.
E eu quero justamente estudar o limite dessa função quando x se aproxima do 2. Então, se eu tentar usar o limite global de cara aqui, quer dizer, olhar para todas as sequências que se aproximam do 2 e olhar para a sequência das imagens desses pontos, eu vou ficar confuso, porque como eu estou trabalhando de forma genérica todas as sequências que se aproximam do 2, bom, uma sequência pode se aproximar do 2 assim, né? Ela é 1.5, depois ela é 3, depois ela é 1.7, depois ela é 2.7, 1.9, 2.2, 1.99, 2.1. Ela pode se aproximar do 2 alternando os lados, direita e esquerda do 2. E aí, como é que eu faço? Uma hora eu tenho que olhar essa... E quando eu olho para a imagem correspondente, para a sequência das correspondentes imagens, ora eu vou ter que usar essa lei de formação, ora essa. E daí vai dar uma confusão grande, porque eu não vou conseguir estabelecer um resultado genérico, porque eu não sei exatamente quais os termos da minha sequência estão se aproximando do 2 pela direita e pela esquerda. Certo? Então, nesse caso, se faz útil, muito útil, a noção de limite lateral, que daí vai me permitir calcular o limite lateral quando x se aproxima do 2 pela esquerda, por x menores do que 2, e daí eu vou usar essa lei para minha função, e o limite lateral pela direita, e daí eu vou usar essa função. Certo? Bom, e daí eu vou ter que ter um teorema que vai me casar essas duas coisas. Falar assim, bom, como é que os limites laterais convivem com o limite global? E é isso que a gente vai construir agora. Tá joia? Só olhar para a cara dessa função aqui, ó. Ao deixar o m variar, né? O que acontece aqui, ó. O m aqui está variando de 0 até 5. Certo? Aqui o m vale 0. E aqui ele está crescendo. Chega uma hora aqui, né, que ele cola certinho, né? Quando ele cola certinho, opa, cola certinho. Tem um valor de m aqui que faz essa colagem certinha aqui, que é justamente o valor de m que deixa a minha função contínua. Mas a gente já viu a definição de continuidade, certo? A definição de continuidade é assim, a minha função, continuidade no ponto 2 agora, né? Tá vendo aqui que esse é o ponto 2, ó. A gente diz que a minha função é contínua no ponto 2 quando, para qualquer sequência de números que se aproximem do 2, o f dessa sequência se aproxima do f de 2. Mas alguém pode falar assim, mas não tem nem f de 2 aqui, o 2 nem está no domínio dessa função, né? Tá bom. A gente já vai ver isso com calma já, tá bom? Na verdade, esse exemplo aqui é só para provocar e vocês perceberem que ao variar o m aqui, eu tenho quebras, né? À direita e à esquerda, eu construo funções que não são contínuas. De fato, ela não está definida no 2 ainda aqui, certo? Beleza, mas então, antes de falar de continuidade, a gente pode realmente falar do limite da função, dessa função aqui, quando x se aproxima do 2 pela direita e pela esquerda, para um m qualquer. Fixa um m qualquer igual esse cara aqui, ó. Opa, esse cara aqui, por exemplo, tá? E graficamente, vamos tentar ver o que acontece aqui antes da gente ir para as contas de verdade. Ai, cadê? Oh. Aqui, ó. Ao me aproximar do 2 por valores maiores do que 2, aparentemente, a minha função se aproxima do 6. E ao me aproximar do 2 por valores menores que 2, aparentemente, minha função se aproxima do 4. Então, os limites, se essa aparência aqui estiver certa, né, se eu estiver chutando bem, que a gente vai ver daqui a pouco, o que eu acabei de dizer, traduzido em matemática, significa que o limite lateral dessa função, para esse valor de m fixado, fixa esse m aqui, tá? Esse m aqui é 3,89. Para o m igual a 3,89, então o limite lateral dessa função quando x tende a 2 é 4. Limite lateral à esquerda, quando x tende a 2, é 4. E o limite lateral
à direita, quando x tende a 2, é 6. Tá parecendo que é isso. Vamos ver isso com esse gol, tá bom? É só para a gente entender o que está falando. Beleza. Claramente, olha só, claramente, exercício 19. O limite pela esquerda da HM no ponto x0 igual a 2 independe do M e vale 4. Vou deixar como exercício, mas só para dar uma dica de como você faz isso. Ao me aproximar do 2 pela esquerda, a minha lei de formação é essa, certo? Opa, é essa. E o valor da correspondente imagem é x ao quadrado, que a gente sabe que é uma função contínua. Polinômio de grau 2, contínua. Então, ao me aproximar do 2 por valores da variável livre aqui pela esquerda, o correspondente valor da sequência das imagens, que é x ao quadrado, se aproxima de 4, não depende de m. Certo? Ao me aproximar pela direita, aí a questão é outra. Ao me aproximar pela direita, então o valor da função é este, certo? Que também é. Pensa no m, é um ponto parado qualquer, que eu não sei quem é, tá? Mas a variável livre é x. Então, ao x se aproximar de 2, isso aqui é um polinômio de grau 1. Uma função afim, né? Polinômio de grau 1, que também é contínua. Quando x se aproxima de 2, essa função aqui se aproxima de 2 mais m. Então, o limite pela direita é 2 mais m, depende de m. Bom, praticamente fiz o exercício para vocês, né? Mas tudo bem. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, e agora, já o limite pela direita, é isso que eu acabei de falar. Ó. O limite pela direita vale 2 mais m, depende de m, certo? Então, bom, pela esquerda vale 4, pela direita vale 2 mais m. E o teorema abaixo, que vai ser agora a mão na roda, que vai nos permitir casar o conceito de limites laterais com o limite global que a gente tinha visto antes. E ele vai falar basicamente o seguinte. Limites laterais de uma função em um ponto podem existir ou não. Tá? Limites laterais. Lembrando que quando os limites... A gente voltou aqui àquele conceito de limite como número real. Então, quando eu digo que podem existir ou não, esse não existir significa, por exemplo, que ao me aproximar do ponto pela direita ou pela esquerda, a função diverge para mais infinito ou para menos infinito. Certo? Mais infinito e menos infinito não são números reais. A gente diz que esse limite não existe como números reais. Certo? Só existe naquela forma mais abstrata que foi o início da aula de hoje, né? Uma forma mais abstrata. Mas limite mesmo como número não existe. Então, os limites laterais de uma função, ambos eles, pela direita e pela esquerda, os dois podem existir ou não. Ou pode existir um e não existir o outro. Certo? Ou podem existir os dois e serem diferentes. Tá? Bom, se os dois limites laterais, pela direita e pela esquerda, existirem como números reais e forem o mesmo número, então o limite global, aquele que a gente tinha definido lá atrás, que define a função se contínua ou não, o limite global existe e coincide com o valor comum dos limites laterais. Certo? Se, ao contrário, um dos limites laterais não existir, ou nenhum dos dois existir, ou os dois existirem e não forem iguais, o limite global não existe. Tudo bem? Pense um pouco nisso, esse é o conceito importante, porque ele faz o casamento dos limites laterais com o limite global. Isso aqui eu acabei de falar, né? Mas ainda, quando o limite global existe... Ah, tá, agora é uma recíproca. Se o limite global existe, então ambos os limites laterais existem e são iguais, e coincidem com o valor do limite global. Então, finalmente, temos a relação entre continuidade e limites laterais, que vai resumir isso tudo. Uma função é contínua em um ponto x0, se... Isso aqui não é definição, sabe? Porque a definição de continuidade a gente já viu lá atrás, né?
Porque agora isso aqui é um teorema. Isso aqui fala agora a partir da continuidade, a partir de limites laterais. Então, uma função é contínua num ponto, x0, se ambos os limites laterais da função, a direita e a esquerda, existirem e forem iguais, coincidirem entre si. Mas isso ainda não é suficiente. Além de coincidirem entre si, então, se eles coincidirem entre si, o teorema anterior disse que esses limites laterais, que existem como números e coincidem entre si, eles coincidem também com o limite global. Beleza, o limite global, então, existe. Mas, para ser contínuo, ainda precisa de mais uma coisa, né? O limite global tem que coincidir com o valor da função. Então, além desses limites laterais coincidirem entre si, eles ainda têm que coincidir com o valor da função no ponto. Parece muito complicado, mas vamos ver o exemplo. Vamos voltar aqui ao exemplo anterior. Só que agora, ó, eu coloquei um valor para o K. Desculpa, coloquei um valor... Coloquei o 2 no domínio da minha função. X igual a 2, agora vale K. Certo? Antes do 2 é x ao quadrado, depois do 2 é x mais m, e no 2 ele vale K. Se eu plotar esse cara aqui, cadê o gráfico disso? Tá aqui, ó. Opa. Só um minutinho. Pronto. Olha aqui. Então, antes do 2 ela vale x ao quadrado, depois do 2 ela vale x mais m, e no 2 ela vale k. Ao mexer no k, ó, eu subo aquela bolinha ali. Putuque. Putuque. Subiu, desceu. Certo? E ao mexer no m, a gente já tinha visto que era mexer no m, né? Mexer no m, eu altero a posição. Na verdade, quando eu mexo no m, né? O m só diz respeito a essa equação linear aqui, certo? Que ela é x mais m. Então, na verdade, eu mexer no m, não deveria mexer na parábola que está aqui, né? Que é x ao quadrado. O que acontece é que essa animação é feita de tal forma a preservar algumas proporções. Então, ao mexer no m, você vai ver que ela mexe também a escala aqui do eixo vertical. Então, ao mexer na escala, vai dar a impressão para a gente que você está mexendo na função x ao quadrado, mas não está. Você só está mexendo na função, essa aqui, função linear, que é x mais m. Tá bom? Então, olha só o que acontece. Tá vendo a escala ali, ó, do lado direito está mexendo, tá vendo? Mas você vê, ó, que esse ponto aqui, quando x igual a 2, na função quadrática, ela sempre bate no 4 aqui, né? Mexendo o m, ó, subiu, tá vendo? 4. Então, está bagunçando tudo, tá vendo? Então, beleza. Então, aqui acho que vai ficar claro. Vai ficar claro como é que eu verifico se essa função é contínua ou não. Então, a função é dada por duas leis de forma... No 2, né? Claro. Todo outro ponto no domínio, essa função é contínua. Por quê? Se o ponto é maior do que 2, ela é contínua porque ela é uma função linear, é um polinômio de grau 1, e a gente sabe que os polinômios são todos contínuos. Se ela é menor do que 2, ela é x ao quadrado, um polinômio de grau 2, que a gente também sabe que é contínuo. Então, o problema aqui é verificar a continuidade no 2, tá bom? Então, beleza, olha só. Então, a primeira coisa, eu tenho que verificar que o limite global existe. Lembrando agora, lá da definição, para a função ser contínua, o limite da função no ponto tem que existir e tem que coincidir com o valor da função no ponto. Então, a primeira dessas coisas que eu falei, o limite da função no ponto tem que existir. O limite que eu estou falando, quando eu falo só o limite, é obviamente o limite global. Então, o limite global tem que existir. Mas a gente já viu aqui, justamente esse exemplo para valorizar isso, que o limite global, quando a função é dada por duas leis diferentes, é melhor eu fazer uso do resultado que a gente acabou de ver, que envolve limites laterais. Então, eu vou usar o seguinte fato. O limite global existe quando os limites laterais existirem e forem iguais. Certo? Então, a gente está vendo aqui que, na verdade, a gente já até viu a observação lá atrás, né? Pela esquerda, o limite, quando me aproximo do 2, é sempre 4, não depende do m. E pela direita, o limite, quando me aproximo do 2 pela direita, a expressão é x mais m, ela é
é 2 mais m, certo? Porque é uma função contínua, então o limite dela é o valor da função no ponto, m é um parâmetro e x é variável livre. Então, quando x é 2, o valor dessa função aqui à direita é 2 mais m. Então, para que esses limites coincidam, eu tenho que ter que o x mais m tem que ser igual a 4. X mais m, quando o x é 2. Então, o m tem que ser 2. Então, lógico que não vai dar certo, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês. Vou tentar colar, mexendo no m. Certo? Ó, quando eu colo ali, se eu tivesse feito com rigor e precisão perfeita, ao clicar aqui no mais, vai aparecer o valor do m. E pelo que a gente acabou de falar, né? Esses limites laterais coincidem quando o m for igual a 2. Vamos ver se eu estou bom de precisão de manuseio aqui do mouse, hein? 1,98. Tá, então eu tinha que andar mais um pouquinho. Eu não vou conseguir pôr isso no 2. Opa, consegui. Ó, Professor, você pode oi. clicar nesse mais e menos, que eu acho que incrementa e decrementa esse valor, não? Ele incrementa, mas é na velocidade que já está pré-determinada, sabe? Às vezes anda muito tá. rápido. Anda muito rápido e passa pelo ponto. Mas eu dei sorte, consegui aqui parar no 2. Entendeu? Então, o m igual a 2 colou as duas funções. Colou as duas funções. Mas o valor da função no ponto 2, olha aqui, minha função no ponto 2, ela vale k. Ela não depende do m, eu fixei o m só por enquanto. Bom, mas isso me garantiu o quê? Que o limite global existe. O limite, por quê? Os dois limites laterais coincidem, certo? Esse era x ao quadrado no x igual a 2, então é 2 ao quadrado que é 4. Esse era x mais m no x igual a 2, então era 2 mais m, que eu queria que fosse 4 também, então pegando m igual a 2, colou. Então os limites laterais existem e são iguais, portanto o resultado que a gente acabou de ver uns 4 slides para trás diz que quando os limites laterais existem e são iguais, existem como números e são iguais, esse valor comum dos dois é o limite global, quer dizer, o limite global também existe e é esse valor comum dos limites laterais. Então, eu acabei de mostrar aqui que o limite global, ao me aproximar do 2, vale 4. Mas isso só não garante a continuidade, como a gente está vendo aqui, né? A função tem esse formato aqui. No 2, ela está valendo k. E o k aqui, ó, 3,335. Bom, então, para tornar esse k, tornar essa função contínua, eu tenho que determinar o k de tal forma que esse pontinho chegue ao 4. Quer dizer, eu quero que o f de 2 seja 4. Mas o f de 2 é k, né? Então, eu vou andar, vou seguir sua ideia agora, vou com mais aqui, ó. Putuque, chegou, foi de um décimo em um décimo. No 4, tá vendo? No 4 ele tampou direitinho aqui. Então, agora, a bolinha azul, que é o f de 2, coincidiu com o 4, que já era o limite global da minha função quando x tende a 2, porque esse era o valor comum dos limites laterais à esquerda e à direita. Ficou claro? Então, voltando lá atrás, né? Se eu tivesse colocado isso como exercício, que é o seguinte. Aliás, eu vou colocar isso como exercício, né? E vocês tentem fazer matematicamente, tentando esquecer os resultados finais. O resultado é, eu posso colocar na prova, né? Determine o valor de k e m que tornam essa função contínua no ponto x2. Certo? E justifiquem. Justifiquem por que esses valores funcionam. Foi o que a gente acabou de fazer. Alguma dúvida? Essa é uma séria candidata à questão para a prova, hein? Até professor, agora Oi. Só para confirmar se eu entendi direitinho. Então, tipo, mesmo que o valor de K não coincida com os limites laterais, o limite global ainda existe, desde que os limites laterais coincidam? Sim. Sim. Perfeito, então. O limite global, o limite, lembra sempre disso, o limite de uma função no ponto, ele não tem nada a ver com o valor da função no ponto. Perfeito. Só se a função for contínua, né? Só se a função for contínua. Quando a função é contínua,
Aí sim, é porque justamente esse limite coincide com o valor da função no ponto. Tá? Mas aqui, ó, se eu pegar qualquer outro valor de k, se eu mexer no k aqui, isso não altera o valor dos limites laterais, porque os limites laterais têm a ver com o que acontece próximo ao 2, mas não no 2. Entendeu? Perfeito. Outra coisa aqui para o futuro, né? Embora a gente tenha colado a função aqui, ó, a gente construiu uma função contínua, mas a função tem um bico, tá vendo? Ela sobe aqui através de uma parábola, e aí ela endireita aqui, vira uma reta, mas ela tem um bico aqui. Bom, não interessa. Esse assunto é o assunto da prova seguinte. A função ser suave, a função ser derivável, é outra coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? O que a gente está olhando aqui é continuidade. Essa função é contínua porque os limites laterais coincidem, são iguais, no ponto 2, coincidem, são iguais a 4. Portanto, o limite global também coincide com esse valor comum e é igual a 4, quando x tende a 2. E 4 também é o valor da função no ponto, porque aqui o k é igual a 4. E o valor da função no 2 era... O valor da função no 2 era 4. Ah, tá aí. Tudo bem? Alguma dúvida? A aula está acabando. Falta 2 slides. Esse aqui é o mais importante de todos. Perguntem agora. Bom, a gente pode voltar também daqui a pouco. Deixa eu ver. Faltam 2 slides. Deixa eu ver o que fala aqui. Ah! Resta ainda um caso onde o limite não existe como número real. Ah, tá. Essa observação é importante, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Deixa eu diminuir a tela aqui para vocês poderem ler. Tá. É o seguinte, a gente estudou um conceito de limite. O conceito fundamental de limite é o limite como número real, certo? Ele tem uma função f e ao me aproximar da variável, deixar a variável livre, se aproximar de um ponto, do número real que está no domínio da função, um número real x0, o valor das imagens se aproxima de um número real L. Essa é a definição de limite. Certo? Quando alguém falar existe limite, não existe limite, a gente quer usar esse conceito. Abstraindo um pouco as ideias, a gente falou agora, certo? Um comportamento importante para a gente estudar em funções também, que acontece quando a função, a variável livre se aproxima de um número real, x0, mas a imagem correspondente, a f dos pontos que se aproxima do x0, esses pontos das imagens, a sequência das imagens, cresce ilimitadamente ou decresce ilimitadamente. Então, a gente fala que a função tende a mais ou menos infinito quando x tende a um ponto x0. O limite não existe, certo? Não existe no conceito mais estrito de existir como número real. Beleza. Aí ainda tem um outro conceito de limite que também não existe como número real, mas que vai ser importante a gente estudar quando a gente estiver analisando gráficos. Que agora é o seguinte, é o comportamento da função, não quando x se aproxima de um ponto do domínio x0, mas quando x, a variável livre da minha função, esse x cresce ilimitadamente. Certo? Cresce aqui, eu estou falando para mais infinito, mas de forma totalmente análoga para menos infinito também. Ou seja, decresce ilimitadamente. Ilimitado, né? Oi? Nesse caso, ele cresceria ilimitadamente, tendendo infinito, né? Ilimitadamente, isso. Ah, tá. Certo? Então, esse conceito aqui a gente vai tratar mais para frente. Tá bom? Então, são 3 conceitos de limite. O primeiro é quando que a gente diz que o limite existe. Ele é um número real e o x se aproxima do x0 também é um número real. O segundo a gente viu hoje. O x se aproxima do número real do domínio, mas as correspondentes imagens, sequência das imagens, não se aproxima de número real, se aproxima do mais ou do menos infinito. Ou seja, cresce ilimitadamente ou decresce ilimitadamente. E o terceiro conceito é esse que a gente está enunciando aqui, que a gente vai ver mais para frente, que na verdade agora quem a gente deixa se aproximar do mais infinito, né, ou crescer ilimitadamente, que é a mesma coisa,
ou decrescer para menos infinito, quem a gente deixa ter esse comportamento é a variável livre x. Bom, para fazer sentido, quando a gente analisar esse tipo de coisa, eu preciso que a minha função esteja definida, né, numa região que pegue toda a semirreta positiva, por exemplo, ou não precisa ser toda a semirreta positiva, mas que permita que x arbitrariamente grandes estejam no domínio da função. Não pode ser uma sequência tipo raiz de 1 menos x, né? Raiz de 1 menos x só está definida até o valor 1, né? Então não faz sentido exigir o comportamento do x crescer ilimitadamente, porque não vai escapar do domínio da minha função só vai até 1. Então, esse conceito aqui vai ser útil, mas tem que lembrar que o domínio da função que a gente vai tratar nesse caso tem que ser um domínio que permita que a variável livre cresça ilimitadamente. Este conceito será abordado futuramente quando estivermos aprendendo a esboçar gráficos de funções, e a gente vai falar de assíntotas horizontais, verticais, foi o que a gente falou hoje, certo? Embora não usei esse nome, a gente vai voltar a isso com mais detalhe mais para frente, e a assíntota inclinada também. Talvez eu fale sobre isso ou deixe como provocação para vocês. E com isso chegamos ao final da aula. E se vocês tiverem dúvida, temos um tempinho aí para falar. Alguém tem alguma dúvida? Por favor. Um de cada vez. Professor, fiquei com a dúvida em relação ao primeiro exemplo que o senhor deu, que foi com o 1 sobre o x menos 2 ao quadrado. E o senhor mostrou no gráfico que a sequência vai convergir para 2 tanto pela direita como pela esquerda. Não, eu pego uma sequência que converge para 2. Esse aqui? Foi. Isso. Eu pego uma sequência que converge para 2 pela direita e depois uma sequência que converge para 2 pela esquerda. Por exemplo, pela esquerda, eu peguei essa daqui. Certo? E depois eu vou pegar pela direita 2 mais 1 sobre n. Essa é a sequência das variáveis livres. Isso aqui vai fazer o papel do x. Certo? Mas como o senhor encontrou essas duas sequências, significa que 2 vai ser o limite global da função? Não, não. Eu estou analisando aqui o comportamento da minha função quando o x se aproxima do ponto 2. O x0 aqui é o 2. Então, eu tenho que pegar uma sequência que se aproxime desse valor. E olhar, eu tenho uma sequência de valores para x se aproximando do 2. E daí eu vou olhar para o f, esse f aqui, calculado nesses valores. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir esse cara aqui, 2 menos xn. 2 menos 1 sobre n, certo? Então, quando eu coloco esse 2 no lugar de x, esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui, fica só menos 1 sobre n, que ao quadrado fica 1 sobre n ao quadrado, só que é 1 sobre n, então a imagem desses pontos aqui dá n ao quadrado. E daí eu faço a mesma coisa pelo lado direito, 2 mais 1 sobre n. Entendi. Não quer dizer que vai ter um limite global. Não, né? Aqui o limite não existe como número, né? Aqui essa função, ao me aproximar do 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, é o que está aqui, ó. Ao me aproximar, é o que eu quis fazer nesse tá? Aqui, cadê? Vai, meu filho. Aqui, ó. Ao me aproximar do 2, o que está acontecendo? A minha função atinge valores cada vez maiores, ó. 300 aqui. E se eu continuasse mais próximo de 2,
Tanto pela direita quanto pela esquerda, a função cresce limitadamente. Esse é o limite do tipo quando a função tende a mais infinito quando x se aproxima do ponto 2. Sim. Entendi, obrigada. De nada. Mais alguém? Por favor. Tranquilo, professor. Eu não tenho dúvida, não. Obrigado. Esse que falou foi quem? O Paulo. Foi o Paulo Vitor. Mais alguém? Marcos? Sem dúvidas. Isso aí é tranquilo. Ficou Eu bem sei, claro eu com a sei. animação aí, deu para ver o gráfico e entender como funciona mesmo. Joia. Então, eu vou encerrar a gravação. E aí, alguém mais tímido pode querer fazer uma pergunta. Mas era importante que as perguntas fossem feitas para serem gravadas, né? Porque elas podem ser úteis para as outras, tá? Outras pessoas. Às vezes a gente acha que a nossa pergunta é muito boba e depois a gente descobre que é a pergunta de todos, né? Então, eu incentivo vocês perderem a timidez e fazerem as perguntas, mesmo achando, podendo achar que elas não são, que elas são bobas. Eu digo logo de cara, não existe pergunta boba, tá bom? Se a pergunta é simples, a gente responde ela de forma simples. Se ela é mais complicada, talvez a gente precise de mais argumentos para responder. Mas não existe pergunta boba. Não fazer guardar a pergunta para si é que pode ser ruim. Então, pense em si e pense nos colegas também, porque às vezes a sua dúvida pode ajudar muita gente. Tá bom? Você sempre pode falar que você está fazendo uma pergunta para outro colega, né? Igual aquele programa da sexóloga lá que tinha na Globo, né? Que as pessoas sempre levavam perguntas que não eram deles, né? Era pergunta de um amigo meu, mandou perguntar, né? Pode usar essa tática. Então, alguém quer mais alguma pergunta enquanto estamos gravando? Senão, eu vou encerrar a gravação. Eu li uma. Vou parar a gravação.